E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma questão do Enem para a gente responder e ficar fera para responder a prova e passar. Não tem outro jeito. Aproveitar e já aproveita logo, nem sai do vídeo, procura minha fotinha por baixo, se inscreve no canal para não perder nada, tá? Olha só, essa questão, eu vou logo dizer a vocês o seguinte: ela tá trazendo coisas demais. Ela tá cheia de informação, o que é ruim, que perde tempo, a gente confunde, mas você vai ter que saber só o seguinte aqui: qual é a relação linear e diária entre figuras. Como assim? Olha só. Sempre que eu tenho uma medida de comprimento, uma medida linear, ela está elevado ao expoente 1, por exemplo, tem 10 metros, tá? Se você tem uma medida diária, você tem aquilo ao quadrado, você tem duas dimensões, né? 100 metros ao quadrado. Se você tem uma medida de volume, você tem três dimensões, né? Uma altura, uma largura, uma profundidade. Então, você vai ter metros cúbicos e aí vai. Que eu quero dizer para a gente? Que nessa questão, basta que eu saiba a relação linear e sua correspondência em área. Como assim? Eu vou ler para a gente, tá? A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão, porque essa área aqui vai ficar sem tinta, né? Supondo que a palavra eco seja escrita nessa fonte com tamanho 192, ó, o tamanho da fonte é a medida linear, tá? É como se fosse a altura da minha letra. E que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x, ó, tá aqui o desenho, com furos circulares de raio x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida em 1/16 da área inicial, então eu quero reduzir a área de impressão em 16 vezes. Pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Então, eu quero uma medida diária 16 vezes reduzida. E eu quero saber quanto aquilo corresponde na medida linear de altura, de lado que seja. Então, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção, quando se reduz a fonte. Então, toda a letra diminui, né? Obviamente. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será, olha só, aqui é o tamanho original, aqui é minha área original, eu quero uma área final 16 vezes menor, né? 1/16 é original. Então, vamos lá. Área inicial, eu vou chamar de A0 mesmo. A área final é 1/16 de A0, né? Vamos lá da física aqui. Mas pensa comigo, olha só. Eu tenho que calcular a área pintada, vou fazer, esse retângulo aqui, vale x essa medida. Isso aqui tudo é 5x, porque eu peguei 5 pedacinhos. Vou depois somar retângulos aqui com quadrados. Vou subtrair os 27 circunferências aqui, tudo em equação. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa para a área nova. Vou dizer que a área nova é um desejo original, onde eu vou ter um lado y que eu não sei quem é, que vai ficar 5 vezes y aqui, lá, lá. Tá vendo? A gente vai chegar numa fórmula grande, vai de repente se confundir. Mas pensa o seguinte: eu quero relacionar. Quando eu reduzir, eu vou ter a mesma figura, a mesma palavra eco, só que toda menor. Então, eu vou ter uma área que vai seguir a mesma regra, só que 16 vezes menor, eu tenho que saber qual a equivalência linear. Vou fazer uma coisa para a gente entender, ficar mais fácil para a gente perceber. Olha só, vamos supor que eu tivesse aqui um quadrado qualquer. Eu vou colocar um número aqui só para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso, tá bom? Eu tenho aqui um quadrado de lado 10. Qual é a área aqui? Vamos supor que é metros, tá bom? Metros. É linear a medida, qual a minha área? Ao quadrado. 10 vezes 10, 100 metros quadrados, tá bom? Agora, eu tenho o seguinte. Eu vou reduzir pela metade, tá bom? 5, 5. Qual é a área? 25 metros quadrados. Olha se você percebe uma coisa. Eu dividi, né? Eu reduzi o lado para metade. A área caiu 4 vezes. Vou repetir. Eu reduzi a metade. Então, a relação que eu tenho, lado, vamos supor, lado inicial, vou botar até um i, vou mudar aqui. Lado final é igual a 10.
sobre 5 é igual a 2 sobre 1. Área inicial, área final. Eu tinha 100, passei a ter 25. 4 sobre 1. Eu quero dizer a vocês que a relação entre os lados, né, vai repercutir ao quadrado na área, porque eu tenho duas dimensões. Metade e metade, então reduzir 2, 2, 4. Então, se eu dividir em 3 vezes, 3, 3. Então, assim, sempre eu vou ter uma redução. Se eu reduzir o lado em 1/3, eu vou reduzir a área 9 vezes. Se eu reduzir em 1/2, 4 vezes. E assim vai. Então, o que é que eu posso dizer para vocês, sem medo de errar? Que numa figura qualquer, certo? Nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou dizer L final, tá? Sobre L inicial ao quadrado vai ser igual a relação entre as áreas. Área final, área inicial. Tudo bem até agora? Então, eu tô dizendo a você isso sem medo de errar, porque sempre, né? Se fosse volume, né? Seria cúbico, 3 vezes, 3 dimensões, tá? Então, vamos lá. Eu já sei o seguinte, a área final, ela vale quanto? Lado final, que eu não sei quanto é, sobre lado inicial ao quadrado é igual a área final, que eu sei que é 1 sobre 16, vezes a área inicial, né? Sobre área inicial. Se eu botar aqui para cima, vou colocar aqui para cima, vai ficar 1 sobre a área inicial, para poder cancelar com esse, tá bom? Quando eu desenvolver essa razão aqui. Então, vai ficar 1 sobre 16. Vou passar essa expoente aqui, tirando a raiz. LF sobre LI é igual a raiz de 1 sobre 16. Tá? Vou botar para cá, gente. Vamos acompanhando, porque o espaço foi pouco. É ao vivo, é assim mesmo. Porque não é ao vivo, né? Mas eu também vou na espontaneidade. É aula a aula, gente. Sobre a raiz de 1 é 1, raiz de 16, 4. Olha só. Então, se eu reduzir em 16, ó, como eu te falei, ó, a área reduziu em 16 vezes, porque o lado reduziu em 4 vezes. Então, ao quadrado são 16 vezes que repercutiu na área. Então, vamos lá. Quem é o lado final? Não sei, tá? 4 vezes lado final é igual ao lado inicial. Lado final é lado inicial sobre 4. Lado final, deixei só para o final para substituir, para ficar mais rápido, ter ficar saindo, colocando o número desde o início. Quanto é, ó? 192. 192 dividido por 4, tá? Que vai dar LF 48, tá bem? Letra B. Entendeu? Então, olha, essa questão, se você fosse fazer, resolver na área, você depois ter um lado Y correspondente, e até a mesma equação, juntando os quadradinhos com letras, depois ia isolar e ia perceber isso. Ia perceber que a relação entre as áreas é a relação entre os lados ao quadrado. Tudo bom? Então, é uma questão simples, porém, da maneira que ela foi apresentada, ela complicou nossa vida, tá? Mas aí você não vai cair nessa pegadinha. Se cair, para decidir a próxima vez. Bons estudos. Segue no canal para mais questões. Até o próximo vídeo.